Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus aos irmãos. O momento que nós passamos não é fácil, mas estamos com o nosso grandioso Deus e precisamos confiar nele. Eu sempre falo que quem for novo, ainda na fase de adolescência, de criança, ainda no início da juventude, vai ver muita coisa. Muita coisa vai acontecer até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas revelações bíblicas, os problemas vão se multiplicar, cada vez mais vão se agravar. Então, quem viver, verá. Quem já está mais no meio da vida, para lá, provavelmente não vai ver tanta coisa. Mas realmente muita coisa haverá de acontecer. Mas nós estamos com o nosso grandioso Deus, nós confiamos no nosso grandioso Deus, nós sabemos que nós temos uma cidade lá nos céus nos aguardando. A vida continua para nós, mas continua de uma forma maravilhosa. É o que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, tanto é que é chamada de vida abundante, vida eterna, vida ao lado com Deus. Nós vamos falar hoje sobre o segundo herói na galeria de heróis da fé, né? Que nós encontramos no capítulo 11 de Hebreus, que é Enoque. Mas antes nós vamos abrir no capítulo anterior, capítulo 10 de Hebreus. Vamos fazer uma pequena leitura, depois nós vamos orar, então vamos desenvolver o tema acerca deste grande servo de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, e os versículos de 35 a 39. Eu vou fazer a leitura aqui na Nova Versão Internacional, que é uma versão mais simples, mais fácil de compreender. Então diz o seguinte: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós precisamos estar confiantes. O justo viverá pela fé. E se retroceder, se der para trás, não agradará a Deus. É isso que o texto nos diz. E depois, então, vem o autor e vai falar sobre os grandes servos de Deus que foram exemplo de fé. Nós vimos o primeiro, que foi Abel. Nós vamos ver agora Enoque. O texto realmente bíblico fala muito pouco de Enoque, mas o que fala é bastante interessante. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós queremos dar graças pela Tua palavra, por estarmos aqui mais uma vez falando, Senhor, das coisas concernentes ao Teu reino. Tu sejas com a Tua igreja na face da terra, nos dando força, coragem, que realmente o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes mais uma vez, que possa nos ensinar os Teus segredos. Nós queremos Te agradecer e Te pedir no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia, capítulo 11 de Hebreus, os versículos 5 e 6. Nós vamos ler. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, ou seja, recompensa. Deus recompensa aqueles que o buscam. É isso que o texto nos diz aqui. Nós vamos até ler já Gênesis, capítulo 5, que é o texto que nos fala de Enoque, nos diz o seguinte, capítulo 5 e o versículo 21. Gênesis 5, 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais por conta de Deus, para si o tomou. É o texto que nós encontramos no Antigo Testamento sobre esse personagem.
Nós vamos ver o seguinte: entre Adão e Abraão, nós temos 2.000 anos, então um período muito longo, como o período de Jesus até o dia de hoje, 2.000 anos. Então a Bíblia praticamente quase nada falou sobre esse período e não falou sobre os seus personagens. Um ou outro nós vamos ver falando alguma coisa como o próprio Noé, já falou um pouquinho mais. Certamente existiram muitos servos de Deus nesse período, mas a Bíblia não relata, a Bíblia não conta. Falou agora de Enoque, alguém que andou com Deus. Então, quem foi Enoque? Enoque foi o sétimo, ou a sétima geração depois de Adão. Nós vamos ver isso de uma forma mais clara e mais resumida em Primeiras Crônicas, ou seja, o primeiro livro das Crônicas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Você pode abrir aí. Nós vamos ter o resumo das gerações. Nós vamos ver aqui. Então, vamos abrir em Crônicas, porque isso vai ficar mais claro. Olha aqui, no primeiro capítulo, a partir do versículo 1. Adão, Sete. Adão foi pai de Sete, que foi pai de Enos, né? Sete. E assim nós vamos ver 7 gerações. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém e Lameque. Então, se nós contarmos aqui, Enoque vai ser o sétimo, a sétima geração. É relatado aqui. Em Judas, no versículo 14, Judas só tem um capítulo, ele está antes de Apocalipse, também fala de Enoque. Diz o seguinte, Judas só tem um capítulo, capítulo 1, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Vemos aqui que Judas diz, o sétimo depois de Adão. Então é aquele mesmo que a gente leu lá em Gênesis, e o que a gente está lendo também aqui em Hebreus, Enoque. Muitos nomes eles eram comuns e repetidos, as famílias costumavam repetir os nomes, mas aqui fica bem claro que se trata da mesma pessoa. Enoque era um profeta de Deus que andou com Deus e que profetizou acerca da segunda vinda de Jesus, segundo Judas. Esses temas bíblicos, eles não são tão claros no Antigo Testamento, a segunda volta de Jesus. Mas perceba que logo no início da humanidade, a sétima geração, Deus já revelou ao seu servo Enoque a segunda vinda de Jesus. Bastante interessante isso. Mas nós vamos ver depois, também, acredito na escola dominical, que também o próprio Deus se referiu à morte de Jesus, de uma forma mais enigmática, não tão clara, lá no Éden. Então, todas essas teologias, todas essas doutrinas que nós encontramos no Novo Testamento bem claras, essas doutrinas sobre o sacrifício de Jesus, sobre a salvação através da fé, a salvação de todos os povos, de todas as pessoas, uma salvação universal, tudo isso nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Mas é interessante que, mesmo no período anterior a Abraão, nós vamos ver que Deus fez revelações e revelou realmente ao seu servo, ao seu amigo Enoque, que Jesus voltaria, viria com todos os seus santos. É o que realmente nos relata o texto. Agora, a primeira coisa que nós gostaríamos de chamar a atenção é o seguinte, o fato dele ser a sétima geração. O numeral 7 na Bíblia, ele tem um significado simbólico muito forte mesmo. No livro que nós estamos concluindo, nós temos até um capítulo que a gente faz uma abordagem com relação ao numeral 7, porque ele é muito interessante. Então, acredito que o fato de ter sido Enoque foi trasladado não foi à toa. O fato de Deus ter revelado a ele a segunda vinda de Jesus não foi à toa, porque o numeral 7 representa um ciclo. Ele pode representar o início, esse ciclo do início da humanidade até o final da humanidade. Então, no final da humanidade, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, então haverá a trasladação também daqueles que estiverem vivos. A Bíblia nos revela que aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus, eles serão transformados. Paulo diz isso num piscar de olhos. Então, eles não verão a morte também como Enoque não viu. Os que morreram em Cristo, que o texto sagrado diz que eles estão dormindo, esses também ressuscitarão
e serão elevados aos céus. Mas entendemos que a questão de Enoque ser o sétimo depois de Adão, a sétima geração, isso tem um simbolismo grande. Está falando verdadeiramente do final da humanidade, da trasladação, do arrebatamento, da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É um detalhe pequeno, mas que nos chama a atenção. Então, nós percebemos aqui que realmente o texto é claro em dizer, no caso Hebreus, que ele foi trasladado. No texto de Gênesis, nós vamos ler Gênesis, não fica tão claro a forma como foi escrito, mas já em Hebreus vai nos auxiliar a entender que realmente ele foi trasladado, porque em Gênesis capítulo 5, versículo 24 diz: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aqui, às vezes, você pode até ler e dizer: será que ele morreu? Não morreu? Como foi que Deus o tomou? Segundo o texto de Hebreus, ele foi trasladado para não ver a morte. Ele não experimentou a morte. Ela não foi, na realidade, a intenção primeira de Deus, de forma alguma. Nós vamos ver em Gênesis, nós devemos estudar, inclusive, na escola dominical, que realmente a morte, ela não foi algo que Deus realmente tinha planejado para o ser humano. Não, eu quero que vocês morram. Não, pelo contrário. A ordem de Deus foi para a gente não pecar, não desobedecer e então não morresse. Mas se desobedecesse, como punição, haveria morte. Em Gênesis capítulo 2, o versículo 17 nos diz o seguinte: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, foi uma advertência de Deus. Se vocês errarem, se vocês desobedecerem, vocês então morrerão. A experiência da morte não é uma coisa agradável. Isso não precisa nem a Bíblia falar, nem ninguém falar, porque nós vemos isso todos os dias. Com a pandemia, muitas famílias estão chorando os seus mortos. Não é algo agradável. Muitas vezes, para você morrer, você tem que passar tempos em cima de uma cama, doente, no hospital. Não é algo agradável, infelizmente. Mas tudo isso ocorreu por conta do pecado. Entendo que Deus premiou Enoque. Como Enoque andou com Deus, Enoque agradou tanto a Deus, que então Deus o trasladou. Não é uma coisa comum nas Escrituras Sagradas, mas, de certa forma, é um anúncio do que ocorrerá na volta de nosso Senhor Jesus Cristo com aqueles que estiverem vivos. Aconteceu realmente com o profeta Enoque. Foi um homem que agradou a Deus. Romanos capítulo 5, o versículo 12, também nos fala sobre a morte. Nos diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Infelizmente, do mesmo jeito que o pecado passou para toda a humanidade, a morte também passou. E a gente sempre fala: olha, a morte é a prova do pecado. Quem morre é porque peca. Se pecar, morre. A exceção foi Jesus, e nós sabemos disso. Como ele foi exceção, também ele ressuscitou. A palavra de Deus realmente é clara com relação a isso. O salário do pecado é a morte, nos diz também lá no capítulo 6, versículo 23 de Romanos. Agora, eu gostaria de chamar a atenção sobre as qualidades de Enoque que fizeram com que ele entrasse nessa galeria dos heróis da fé. Nós vamos ver que lá no texto de Gênesis diz que Enoque andou com Deus. Nós vamos ver aqui em Hebreus que ele agradou a Deus. Vemos lá em Judas que ele foi um profeta de Deus. Andar com Deus. Como seria andar com Deus? Eu lembro muito bem, às vezes estava com um grupo de colegas, de amigos, de irmãos, e alguém falou: olha, fulano e cicrano, os dois eram tão amigos, eles eram como unha em carne. Ou seja, o que isso significa? Estão grudados, andam sempre juntos, sempre estão compartilhando as suas ideias, os seus anseios,
as suas dificuldades. Geralmente é assim, todos nós sabemos. É bom ter amigos, sim. É bom ter pessoas com quem a gente pode realmente confiar. Às vezes nós precisamos de oração, às vezes nós precisamos contar nossos segredos, nossas intimidades. Nós precisamos realmente de pessoas assim, que estejam próximas de nós, que sejam íntimas. Jesus, inclusive, teve seus discípulos e apóstolos, mas teve aquele grupo mais íntimo. Então, isso é uma coisa muito natural. Então, andar com alguém ou ser amigo de alguém é estar sempre juntos, compartilhando a sua própria vida. Nós vamos ver que na história da humanidade, Deus teve alguns amigos, algumas pessoas, alguns personagens que foram mais íntimos dele, que é o caso de Abraão. Abraão, ele é chamado de amigo de Deus. Em alguns versículos do texto sagrado, nós podemos ver aí também no livro das Crônicas, agora no segundo livro das Crônicas, capítulo 20 e o versículo 7, nós vamos ver que realmente isso também é referido. Diz assim, olha: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? O texto sagrado está dizendo amigo de Deus. Não é com todo mundo que se fala dessa forma. E eu acho interessante mais ainda Isaías, no capítulo 41, versículo 8, porque o próprio Deus fala acerca de Abraão como o seu amigo. Ele diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Então o próprio Deus disse: Abraão, meu amigo. Quem conhece a história de Abraão, e nós vamos falar um pouco também, porque ele está no grupo dos heróis da fé, sabe que ele conversava com Deus, ele tinha visão de Deus. Deus revelava os seus segredos, revelou que da semente dele viria Jesus, que de Isaac ele faria uma grande nação. Então, muitos segredos Deus revelou a este homem, porque ele andava com Deus. Deus conversou quando ele estava na sua terra. Conversou com ele e disse para ele: olha, sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. E Abraão realmente seguiu. Deus realmente conversou com este homem. Este homem estava sempre andando com Deus e era amigo de Deus. O que Deus requer das nossas vidas realmente é essa amizade. É nós andarmos com Deus. Um outro amigo de Deus que nós conhecemos na sua palavra é Moisés. Capítulo 33 de Êxodo, o versículo 11, nós vamos encontrar isso. É outro personagem interessante das Escrituras Sagradas. 33, versículo 11, diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. A história de Moisés é uma história também que nós temos mais detalhes. Nós vemos como ele estava no Monte Horebe, então Deus se apresentou diante dele como uma planta ardendo em fogo, então uma voz veio e conversou com Moisés. Nós temos diversos momentos de dias em que Moisés passou na presença de Deus. Deus não precisava de ter uma imagem humana, porque Deus não é homem, mas com certeza ele se apresentava através de uma voz, através de alguma coisa, mas que transmitisse a sua verdade, transmitisse os seus segredos realmente para Moisés. Sabemos que todo o Pentateuco foi a revelação do próprio Deus a Moisés, então perceba que a intimidade de Moisés com Deus foi muito grandiosa. Precisamos ser amigos de Deus. Agora, nós temos uma vantagem com relação a todos estes homens do Antigo Testamento, porque nós temos a palavra de Deus conosco, todos nós. Você tem em sua casa e eu tenho na minha. A palavra de Deus é como uma carta, é um recado, é um livro que Deus colocou nas suas mãos. Diz: olha o que eu tenho para você. Hoje nós temos a internet, mas no passado nós usávamos muito cartas. Eu costumava escrever às vezes, receber. Eu me correspondi quando era adolescente com uma portuguesa. Tinha, né, nas revistas vinham às vezes os endereços de alguém, pessoas que gostariam de se corresponder com pessoas de outros países. Eu vi o endereço, o nome da certa jovem e me correspondi.
com ela por algum tempo, tinha suas cartas, mas depois disso, não sei, alguém deu fim em tudo que eu tinha, mas era interessante. Era uma forma de você se comunicar com a outra, de você dizer o que você queria, dizer os seus pensamentos, as suas ideias. As cartas sempre foram muito utilizadas. Às vezes os filhos ficavam longe dos pais, escreviam para os pais, os pais escreviam para os filhos e assim por diante. A palavra de Deus, chamada Bíblia, é uma carta de Deus. Então, é uma forma de você se aproximar de Deus, de você estar sabendo quem é esse Deus, como ele é, como ele está, o que ele quer da sua vida. E é interessante que a palavra de Deus ela é sempre atual, ou seja, ela vai preencher a sua vida como um todo, em todas as suas necessidades, em todos os seus momentos. Você pode chegar aqui, abrir a palavra de Deus, e você vai ter a resposta. Agora é preciso que você entenda realmente que Deus escreveu uma carta para você. Tem um pregador batista, de 200 anos atrás, muito conhecido no meio evangélico, um homem, um grande homem, conhecido como um grande homem, um grande pregador. Eu vou trazer alguns pensamentos dele. Ele chama-se Charles Spurgeon. Em português, geralmente, ele é conhecido como Spurgeon. E ele nos diz o seguinte: porque alguns cristãos, apesar de ouvirem muitos sermões, fazem apenas lentos avanços na vida espiritual. Aí ele responde: porque eles negligenciam suas escrivanias e não meditam profundamente na palavra de Deus. Eles amam o trigo, mas não moem. A água corre a seus pés, mas eles não se inclinam para beber. É uma grande verdade. É uma verdade verdadeira. Muita gente ouve a palavra de Deus através dos sermões, até mesmo a leitura do texto sagrado, mas não progridem espiritualmente. Por que será que não progridem? Segundo ele, é porque eles negligenciam suas escrivanias, ou seja, eles não se sentam à sua mesa, no seu quarto, sei lá, em algum lugar, não se debruçam sobre a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, então não crescem. É como ele diz, amam trigo, mas não moem trigo. Quando eu li isso, eu lembrei da linhaça, que eu já fiz uso dela, que é uma semente também que é muito nutritiva, mas a casca dela é muito dura. Primeiro você precisa bater no liquidificador, quebrar essa casca no liquidificador, transformar em um pó, depois ingerir. Se não, se você comer do jeito que está, com aquela casca, do jeito que entrar, vai sair. Eu vejo às vezes pães, 7 grãos, não sei, 10 grãos. Aí vejo um monte de linhaça inteira no pão. Aquilo vai entrar e vai sair do mesmo jeito. Ela precisa ser moída primeiramente, para depois ser ingerida. Então, é isso que ele diz. Muitas vezes nós estamos engolindo a palavra de Deus e do jeito que ela entra, ela sai. É certo que alguns irmãos, quando se convertem, eles não têm condições de se aprofundar no texto sagrado. Eles vão precisar de ajuda. Mas isso acontece até com o estudo secular. No início, você precisa de ajuda, precisa de quem ensine, de quem mostre a você como estudar. E isso nós fazemos na igreja através das nossas organizações, como a Escola Bíblica Dominical, às vezes o culto doutrinário. Nós vamos dando suporte aos irmãos e dicas de como estudar a palavra de Deus. E isso é importante. Da sua parte, o que precisa ter é interesse. Então você vai aprender e então você crescerá. É como ele diz também: as águas correm muitas vezes aos pés das pessoas, daqueles que se dizem crentes, mas eles nem sequer se inclinam para beber a água. Então é complicado. É muito complicado. Não haverá crescimento nenhum. Você não vai agradar a Deus jamais dessa forma. Porque para agradar a Deus você precisa andar com Ele, precisa ser amigo de Deus. E para ser amigo ou amiga de Deus, você precisa estar em contato com a sua palavra. Quando nós somos crianças, nós aprendemos falar com Deus como é que é através da oração. Manter esse contato com Deus através da oração. Mas a forma de Deus falar com a gente é através da Bíblia. Tudo o que você precisar, você vai encontrar no texto sagrado. Consolo, conforto, sabedoria.
tudo sobre vida eterna, o que você precisa fazer, como você deve agir diante de determinadas situações, todas as situações. É o texto sagrado. Nós somos privilegiados porque os antepassados não tinham isso. Não tinham. E você tem 24 horas. Durante 24 horas você pode conhecer a palavra de Deus. Então o Espírito Santo vai usar a sua leitura, o seu estudo, e vai explicar para você aquilo que você necessita. Creia que ele vai utilizar isso. Só o texto sagrado aqui, ele é insuficiente. O Espírito Santo, ele vai agir na sua vida, vai agir na sua mente. Ele está dentro de você e vai fazer com que você compreenda. Você não precisa compreender tudo, mas você precisa compreender alguma coisa. E o Espírito Santo, ele fará você compreender aquilo que realmente você precisa naquele momento. Você precisa crer. No texto de Hebreus que nós lemos, diz que Enoque, ele agradou a Deus porque ele com certeza tinha fé. Uau! O capítulo 11 é o capítulo da galeria dos heróis da fé. E ele realmente nos deixa a entender isso. No versículo 5 ele diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto que antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então ele foi trasladado porque agradou a Deus. Você também vai ressuscitar com o corpo transformado, se Cristo voltar depois da sua morte, porque você agradou a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, a conexão do versículo 5 com o 6 nos dá a entender que, segundo Hebreus, Enoque agradou a Deus porque ele tinha fé. Deus se agrada de fé. E a fé, ela só pode crescer através do conhecimento do texto sagrado. Quanto mais você ler, quanto mais você entender, a sua fé vai aumentar. Você precisa crer nisso. Se você é uma pessoa que não lê a palavra de Deus, com certeza você não vai crescer espiritualmente, você não vai crescer em fé. Charles Spurgeon também ele nos disse o seguinte: se podes pecar sem lamentar, és um potencial herdeiro do inferno. Para agradar a Deus, além da fé, nós precisamos ser humildes. No Salmo 51:17, nos fala de coração quebrantado, humilde. O que é um coração humilde? É um coração que reconhece suas falhas, seus erros, sua pequenez diante de Deus, que você é um servo de Deus, que você precisa obedecer a Deus. Em Filipenses capítulo 12, versículos 5 a 9, um texto também muito conhecido, diz que Jesus é o exemplo para todos nós. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos, mas também para ser exemplos, um exemplo, aliás, para ser seguido por todos nós. Nós precisamos imitar a Jesus, apesar dele ter sido o próprio Deus. Ele era Deus, mas ele se sujeitou ao Pai. Ele obedeceu ao Pai. Se ele, que era Deus, obedeceu, quanto mais nós. Então, é um exemplo a ser seguido. Nós precisamos ser humildes, reconhecermos que nós somos nada. Nós somos miseráveis, pecadores, como Paulo realmente ele fala. Então, a humildade ela é essencial. É essencial a humildade, é essencial a fé das nossas vidas, é essencial que a gente esteja em contato com Deus, orando, lendo a sua palavra, e assim nós haveremos de agradar o nosso grandioso Deus. Então, o exemplo que Enoque nos dá é um exemplo de um homem que andou com Deus, de um homem que agradou a Deus, um homem que com certeza foi humilde, um homem que realmente creu verdadeiramente nesse Deus, como Deus que criou todas as coisas, como Deus que prometeu a vida eterna. Veja que ele falou da segunda volta de Jesus. Aqui na galeria depois, aqui nós vamos ver mais adiante que o autor diz que todos estes criam que eram estrangeiros aqui na terra. De alguma forma eles sentiam e percebiam que a vida humana aqui é uma passagem, mas que existe realmente uma cidade celeste. Existirá uma vida futura,
onde não haverá o pecado, não haverá morte, não haverá sofrimento. Então, que você creia verdadeiramente na palavra de Deus. Que você seja também como Enoque. Ande com Deus. Seja amigo de Deus. Seja humilde. Tenha a fé nesse Deus. Mas saiba que isso não vem de graça. É com oração e especialmente com conhecimento dos segredos de Deus através da sua carta, através do seu livro, do seu recado, que se chama Bíblia Sagrada. Não despreze a palavra de Deus. E especialmente aproveite as organizações que nós temos, os momentos que nós temos de escola bíblica dominical, de cultos, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.